Aí, gente, daqui a pouco nós vamos entrar no ar, então, às 9 da noite, tá? Aí, gente, é a Escola de Ensino Fundamental, professora Olga Caetano Dias, lá em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Aí, enquanto a gente não chega a hora do nosso programa, vamos dar uma olhada no que é, algumas imagens assim. Essa é lá em Passo Fundo. Então, o que é? São os autistas adultos, acompanhados por essa equipe maravilhosa que tem lá. Aqui foi lá em Passo Fundo também, que foi o lançamento do meu livro, né? Do Menino dos Jornais, na Livraria Delta, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Aqui foi a palestra na cidade de Paraí, para professores e famílias de autistas, etc., né, que estavam lá na cidade comigo. Aqui já foi na Instituto Superior de Filosofia Berthier, onde nós demos o curso de autismo, né? Curso do entendimento do autismo. Instituto Superior de Filosofia Berthier, lá em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Hoje nós vamos dar agora o curso de deficiência intelectual e no final do ano, em novembro, o curso de metodologias educacionais. Agora vamos lá para o norte do país, isso aí é no Pará, a Aurora do Pará. Então aí a Aurora do Pará, onde foi aquela palestra sobre metodologias educacionais, etc. Metodologia de inclusão, educação inclusiva, lá em Aurora do Pará. Aqui foi em Ipixuna do Pará. Aí foi na escola estadual Irmã Agnes Vinquier, em Ipixuna do Pará. Aí do lado está Júnior Lemos, o diretor, do lado esquerdo da foto, onde nós estaremos de novo em setembro. Então aí foi a nossa palestra sobre educação inclusiva em Ipixuna do Pará. Esse momento foi maravilhoso. Foi um momento de conversa com todos os professores da escola Agnes Vinquier e sobre justamente dúvidas, etc., sobre educação inclusiva, né? Conversamos bastante sobre isso nessa tarde maravilhosa, nessa chácara. Bom, aí estão os nerdzinhos de Seabra, da escola Alvina Rocha. Então, meus amigos, os nerds da escola Alvina Rocha, que estão indo muito bem, obrigado, cada um deles, ótimo. Em Seabra, na Chapada Diamantina. Aqui são nossos meninos no campeonato de futebol de salão que houve lá no IUP, em Salvador. Aqui é uma palestra sobre inteligência que eu fiz para todos esses alunos da escola Jorge Amado, em Seabra, também na Chapada Diamantina. Impressionante a atenção de todos os alunos, é impressionante a disciplina, a atenção, o interesse que eles demonstraram nessa palestra. Todos os alunos da escola, muito bacana. E bastante impressionado com isso, tá? Muito bacana mesmo. E o que mais chama a atenção mesmo da gente é essa cena, né? Porque esses autistas são autistas que praticamente estão abandonados, ou seja, esses não, né? Esses estão bem acompanhados. Mas, normalmente, a gente fala muito do autista criança, etc., mas a gente esquece do autista quando ele se torna adulto. Esse é o maior problema. A gente aproveita, então, para que
Assim, João Lins, nós não começamos ainda, nós vamos começar às 9 horas. Eu estou apenas passando aqui as imagens, antes de nós começarmos, sobre as últimas atividades que a gente teve, tá? Então, daqui a pouquinho, 9 horas, que a gente começa. Daqui a pouco eu vou falar sobre os temas nossos de hoje, mas quem quiser já mandar alguma sugestão para ver se dá tempo da gente inserir também, já pode, né? Porque a gente tem tempo ainda. Os assuntos que a gente vai falar, principais, é sobre TDAH, sobre aprendizagem infantil, as duas polêmicas que eu publiquei um vídeo rápido durante a semana, as duas polêmicas sobre nossa metodologia no colégio, lá no IUP, que as pessoas às vezes não entendem direito, e coisas assim, ou seja, mas tem vários e outros assuntos também. Diferença entre prova marcada e prova de surpresa, por que não informar nota aos alunos, que mais? Outra coisa também, uma dúvida técnica. É possível ver os neurônios liberando neurotransmissores? Ou seja, uma pergunta técnica de alguém que quer saber se a gente já pode visualizar sinapse. Né? Que mais? Várias perguntas chegaram. Algumas não vão dar para responder hoje, principalmente sobre todo o processo que leva à despersonalização. Tá? Então, esse processo da despersonalização talvez não dê tempo da gente ver hoje. Aí, voltando para quem não entrou antes, a cidade de Paraí, no Rio Grande do Sul. Aqui o Instituto Superior de Filosofia Pertier. Aqui o Estado do Pará, cidade de Aurora do Pará, onde nós fizemos educação inclusiva. Ipixuna do Pará, na escola estadual Irmã Agnes Vinquier. Um momento de conversa fantástica com os professores da escola Agnes Vinquier. Os meninos que estão se desenvolvendo maravilhosamente bem da escola Alvina Rocha e Seabra. Os meninos da Jorge Amado, que também estão com um bom processo de desenvolvimento, lá em Seabra, na Chapada Diamantina. Os meninos do IUP num campeonato de futebol de salão, que ocorreu agora. Então, esses são alguns das nossos últimos eventos, né? Então, quem tiver alguma coisa, alguma sugestão, mande. Fábio Schaeffer, boa noite. Juliane, Maria Lúcia, Petrin, Adailton, Paulo Sérgio, Valzinha, André Macedo, Aleide Torino, Neide Gonçalves, Thalita, Alex, Edson Santos. Boa noite para todo mundo, Michele, Márcia, Rosângela, Luziana, Marli, Antonielle, Isabel Dávila, João Lins, Kelly Cris, Sara Tosta. Boa noite a todos vocês. Quem tiver qualquer sugestão já pode mandar para a gente poder inserir no nosso programa de hoje, tá? Valzinha, é muito complexo distinguir se o aluno tem TDAH ou faltas de limites? Ótimo. Poderia esclarecer alguns diferenciais sobre? Sim, será nosso primeiro assunto de hoje, será esse, tá, Valzinha? Será exatamente o TDAH, se é TDAH ou falta de limite. Como também, não sei se vocês lembram, no programa anterior nós falamos do TOD ou falta de limite. TOD é transtorno positivo desafiador, né? Então, vamos falar deles todos, tá? Exatamente. Esse é o nosso primeiro assunto. Exatamente. Depois é a inteligência infantil. Como desenvolver a inteligência infantil. Tá? Boa noite, Claudemir, Marcela. Então, vamos tomar um chazinho para a gente começar, certo? Quem tiver um chá aí, já toma o seu. Meu neto foi diagnosticado com autismo com quase 3 anos, e hoje com 6 é quase imperceptível, só quem convive nós. Maravilha! É exatamente isso.
existe como nós reduzirmos bastante todos os sintomas, mesmo que ainda não haja cura. Tá? Isso é ótimo, Fábio Schaefer. Excelente. Quase imperceptível. E o ideal é não comentar sobre autismo com ele. Ou seja, o ideal é nós só comentarmos sobre as habilidades, desenvolver as habilidades, as competências, as coisas todas, para que o cérebro dele cada vez se desenvolva mais. Fantástico isso. Isso é ótimo. Então, é outro ponto que eu acho que eu não coloquei no nosso tema de hoje. No tema de hoje eu não coloquei o autismo, né? Mas, obviamente, podemos falar dele também, né? Porque é muito assunto interessante para nós, né? Bom, gente, então vamos começar a conversar sobre os assuntos de hoje já, para que a gente possa fazer uma geral. Quem tiver algum comentário, alguma coisa, já pode mandar. Tá? Deixa eu só tirar esse 21 horas aqui, todos eles, para que se a gente quiser, e já que a gente já vai entrar no ar, tirar eles aqui. Pronto, e lá vamos nós. Então, o caso é o seguinte. Primeiro assunto nosso, que é de suma importância, porque a confusão está muito grande em relação ao entendimento sobre TDAH. Teve até um médico, não sei se vocês lembram, que comentou outro dia, já tem um ano, mais de ano isso, saiu até nas revistas Veja, essas revistas todas aí, dizendo que ele inventou o TDAH. Foi invenção dele. Bom, então o negócio. Sendo invenção dele ou não, o TDAH, na realidade, existe. Porque o TDAH você não tem um gato aqui que não está convidado, mas infelizmente ele vem sem ninguém convidado. Bom, o TDAH, na realidade, ele é visto neurologicamente, já que existe uma atrofia, ou seja, uma falha, uma redução no funcionamento de áreas cerebrais que são áreas do controle controle sensor, autocensura, etc. Então, essas áreas realmente estão mais atrofiadas, menos atuantes, as redes neurais dessas áreas não estão atuando, e com isso, o que acontece? A criança ou adolescente não tem controle, ele fica impulsivo, impulsivo, ele acaba perdendo a atenção. Então, a depender do organismo, a depender da mente da pessoa, essa redução no funcionamento dessas redes neurais pode causar inquietação, impulsividade, pode causar apenas desatenção, tá? Ou pode causar os dois juntos. Isso vai depender do cérebro daquela pessoa. Por quê? Porque o nosso cérebro, nossa mente, ela é muito diferente uma da outra. As formações das redes neurais, essas formações são feitas desde o momento da fecundação, diferem de pessoa para pessoa, tem muitas semelhanças, mas tem muito mais diferenças. Por quê? Porque o desenvolvimento das redes neurais é sob demanda. Então, se por acaso não houver demanda para o desenvolvimento de uma rede de autocensura, ela não vai se desenvolver. Aí, então, aquela pergunta que alguém fez agora, desculpa, eu não estou no... Se é Valzinha, né? Se é falta de limite ou não, vai nos dizer o seguinte: a falta de limite pode realmente provocar o não desenvolvimento correto das redes neurais de autocensura. Então, reparem só, o problema é neurológico, mas neurológico aonde? Nas redes neurais. Mas essas redes neurais não se desenvolveram corretamente porque não houve demanda. Não houve demanda porque não houve limite. Não houve imposição de limite. Então, na realidade, há o transtorno,
O transtorno é real, mas uma das causas pode ser falta de limite. Há quem encontre, vários cientistas já encontraram, comorbidades semelhantes em pais, avós, etc., na própria família. Bom, isso então pode trazer um modelo genético de transtorno. Mas muitas coisas têm na família e não obrigatoriamente são genéticos, são transmitidos geneticamente. Para isso, nós precisaríamos descobrir se há uma informação genética relacionada ao TDAH. Isso nós não temos ainda. Nós temos informações genéticas relacionadas a vários tipos de transtorno do espectro autista e diversas outros transtornos, síndromes, etc. TDAH ainda não. Eu não vi pelo menos ainda. Pode ser que já tenha e eu não tenha tomado conhecimento ainda, tá? Mas então a resposta é, tanto é falta de limite, como é um problema de neurológico, tá? Aí você, João, pergunta, tem algum dado sobre taxa de diagnóstico TDAH no Brasil? Não, dados oficiais, não. Mas nós sabemos, pelo número de informações que nós estamos recebendo, que nos Estados Unidos há um excesso de diagnóstico de TDAH, é o maior número de TDAH do mundo, e o Brasil está em segundo lugar. Isso significa que nos Estados Unidos o metilfenidato bate recorde de prescrição. No Brasil, o metilfenidato é o segundo do mundo em prescrição. Isso é um absurdo, porque nós estamos aplicando medicamentos que realmente foram desenvolvidos para o desenvolvimento dessas redes neurais, para estimular essas redes neurais, mas estão sendo aplicados em todo mundo, ou seja, todo mundo que está um pouco inquieto, mal educado, aquela coisa toda, diz logo que é TDAH. Então nós temos dois problemas aí, tá? Um problema é o excesso de diagnóstico de TDAH feito por todo mundo, não é só pelo médico, não. Uma criança entra na escola inquieta, é muito comum os professores, diretores, etc., dizerem, leva seu filho para o neuro porque ele tem TDAH para ele começar a tomar Ritalina. E pronto. A pessoa leva para o neuro, diz que está com TDAH e começa a tomar Ritalina. Está com déficit de atenção, essa coisa toda. Lógico que o metilfenidato foi desenvolvido para isso. Mas uma coisa é nós darmos o metilfenidato sem antes nós tentarmos todas as outras formas de estimular o desenvolvimento dessas redes neurais. Que formas são essas? Por exemplo, o que se faz muito na Noruega? Exercícios físicos, tá? Atividades físicas como corrida, salto em altura, salto em distância, natação, algumas atividades esportivas, tipo jogo de vôlei, jogo de basquete, etc. Então, com isso, o que acontece? A criança fica desgastando a sua energia, tá? E, além disso, um regime de limites rigoroso, como se fosse um regime militar. Então, você fazendo um regime rigoroso, tipo regime militar, e muitas atividades físicas, você, de repente, mesmo atrasado, você está desenvolvendo as redes neurais que não foram desenvolvidas corretamente. Então, eu sempre recomendo isso, ou seja, no meu colégio, infelizmente, como é um colégio pequeno, não dá para a gente fazer essa parte da atividade física. Dá para fazer, porque tem a quadra, dá para fazer várias coisas. Aliás, a professora atual de Educação Física é maravilhosa, ela está fazendo coisas que eu nem imaginava que ela conseguiria fazer na quadra e no salão grande que a gente tem quando está chovendo. Fantástico. Então, só não dá para fazer o quê? Atletismo. Não, aí também já é demais, porque a quadra de futebol de salão. Não dá para fazer natação porque não tem a piscina, mas pelo menos algumas coisas já dá para fazer. Então, eu acho que começando é por isso, porque com isso nós estamos estimulando as redes neurais, o desenvolvimento das redes neurais, que não foram desenvolvidas por falta de limites, da imposição de limites na educação. Então, realmente, aquilo que vocês perguntaram tem sentido, tá? Valzinha perguntou, né? Tem sentido. Ou seja, existe a falta de limite, mas existe também a parte neurológica que pode ter sido causada até exclusivamente por causa da falta de limite.
ocorre. Então, pode acontecer isso sim. Tá? Então, é uma coisa que a gente tem que estar atento, é o seguinte, a criança muito inquieta, muito impulsiva e muito desatenta, vamos primeiro, antes de começar a dar qualquer medicamento, vamos primeiro tentar aplicar todos os processos metodológicos, educacionais, principalmente em educação física e em arte. São duas matérias fantásticas para o TDAH, educação física e arte. Então, se nós pegarmos na educação física todo tipo de atividade, não é? Essa criança tem que fazer essa educação física, que de preferência ela deveria fazer até diariamente. Nas escolas a gente não pode fazer isso, porque tem que dividir turma de 2 dias para menino, 2 dias para menina, né, como a gente faz lá no IUP, né? Mas o ideal é que ela fizesse exercícios diariamente. E em posição de limite. A imposição de limite é fundamental. E isso nós temos que fazer em parceria com as famílias. Não adianta a escola fazer, a família não. Porque, logicamente, quem deveria impor limite seria as famílias. João Lins. Penso ser importante não confundamos faltas de limite com bloqueio da exploração e criatividade infantis. Muito bom a sua comentário, João Lins. Exatamente. Falta de limites é uma coisa, ou seja, impor limite não pode ser confundido com bloquear a exploração e criatividade infantil. Isso é muito perigoso, porque é incrível como é que as pessoas às vezes confundem, realmente. Foi ótimo você ter falado, João. Porque, olha só, a, a criança, quando chega 1 ano de idade, 1 ano e pouquinho, 1 ano e meio, etc., o que ela está passando nesse momento? Ela começa a sentir que os músculos dela atendem aos comandos dela. Então, como os músculos atendem aos comandos, ela precisa, então, começar a se mexer. É a fase sensório-motora. Daí em diante, nós temos que, de 1 ano e meio em diante, até o ensino fundamental, etc., nós temos que permitir para essa criança o desenvolvimento as suas habilidades físicas, todas as suas habilidades físicas, as suas habilidades motoras todas, e aí, juntamente com isso, a sua criatividade, que foi o que o João acabou de falar aí, tá? A capacidade exploratória, permitir que ele explore, o João falou isso também, para que a gente não bloqueie isso. É muito comum certas pessoas confundirem imposição de limite com não deixar a criança fazer as coisas e não explorar e não ter criatividade. Terrível. Então, a todo momento, nós temos que tomar esse cuidado. A imposição de limites é importante para não criar o mau desenvolvimento neurofisiológico das redes neurais que fazem o autocontrole e, ao mesmo tempo, permitir que ela explore o ambiente, que ela tenha criatividade, etc. E quanto a esse aspecto, uma das coisas importantíssimas é nós nunca respondemos, eu falo isso sempre, né, muita gente já sabe, nós nunca respondemos às perguntas das crianças, dos nossos filhos e dos nossos alunos. Como é que é isso? Boa noite, Bazinha, boa noite, Raimundo. Como é que é isso? A criança vem fazer uma pergunta para a gente devolve a pergunta. Então, nós estamos apoiando exatamente o que o João Lins falou. Ou seja, nós devolvendo a pergunta, o que vai acontecer? Essa criança vai ter que criar a sua resposta, vai ter que raciocinar com a sua resposta. E nós temos que dar todo o apoio para ela sentir que ela é capaz de elaborar o seu raciocínio, de elaborar as suas respostas, etc. Isso é fundamental. E isso está falhando em muitas escolas, em muitas famílias. É muito comum os pais apressados respondem logo a pergunta da criança. A criança faz uma pergunta, ele responde logo, é isso, porque está ocupado e tal, não quer perder muito tempo. Gente, olhe só o que vai acontecer. O filho chega para a gente e pergunta, papai, o que é isso? Aí você responde, é isso. Pronto. Você não deixa ele criar, não manda ele raciocinar, não devolve a pergunta para ele. Ele vai pegar aquela sua resposta e vai arquivar como resposta padrão para aquela pergunta. Dali em diante, todas as vezes que alguém perguntar a ele aquilo, ele vai responder aquela resposta padrão que você fez ele arquivar como resposta padrão daquela pergunta.
Ou seja, ele decorou, ele arquivou uma resposta enlatada. Nós temos que fazer isso, aí nós estamos destruindo a criatividade da criança. Tem que tomar muito cuidado com esse aspecto. Então, foi muito bom o que o João falou para a gente poder lembrar desse detalhe. Tá? Então, aí vamos ver. Aí a criança está com TDAH, que é o assunto que nós estamos falando. Se nós fizemos a atividade física, começamos a impor limite, e mesmo assim a criança não consegue se conter, como eu já encontrei duas assim, eu andei no estado da Bahia todo vendo as crianças com TDAH, só encontrei duas que realmente estavam com TDAH real. Tá? Em quase todas, em diversas cidades, pelo Bahia toda, norte, sul, leste, oeste. Aí o que acontece? Realmente, o dano causado nessas redes neurais deve ter sido tão elevado que realmente não está se conseguindo reverter. Lógico que o cérebro reverte tudo, mas às vezes essa reversão vai levar muito tempo para ocorrer. Então, nesse caso, no Brasil, nos Estados Unidos, em vários países da Europa, é recomendado a prescrição do metilfenidato, que é a Ritalina, Concerta, etc. Eu sempre fui a favor nesses casos. Hoje eu já tenho dúvida. Eu já tenho dúvida porque na Noruega, em alguns outros, na Inglaterra, por exemplo, na Noruega, na Grã-Bretanha toda, na Noruega, não se está recomendando isso não. A recomendação é insistir na imposição de limites e na atividade física. Então, é importante que a gente pense duas vezes, porque é óbvio, embora o remédio tenha sido feito para isso, ele seja recomendado para isso, e ele realmente é eficaz na excitação dessas redes neurais que estão preguiçosas, tá? Toda droga, como nós sabemos, tem efeito colateral. Então, o grande problema quando a gente precisa realmente tomar uma droga como essa, metilfenidato, Ritalina, Concerta, é que sempre existe efeito colateral. Esses efeitos colaterais é que algumas vezes são muito fortes, como, por exemplo, para alguns organismos, 4 meses depois, Ritalina, no caso da Ritalina, Concerta, etc., viu, Gerceno? No caso da criança com TDAH e vai tomar o metilfenidato, a criança que tiver uma propensão à convulsão, ela pode começar a apresentar processos convulsivos 3 a 4 meses depois de começar a tomar a Ritalina. Então, vejam só o que a gente está provocando. Então, não estou dizendo para não dar, não estou sendo contra o médico. Eu até gostaria que ninguém tomasse metilfenidato, que ninguém precisasse tomar medicamento nenhum, droga nenhuma, nem as drogas lícitas nem ilícitas. Mas, às vezes, é necessário. Então, que as pessoas tomem muito cuidado para verificar se é necessário mesmo, para evitar os efeitos colaterais. E ficar atento aos efeitos colaterais. Porque já imaginou, você dá uma coisa para consertar, dá uma droga para consertar uma coisa e destrói outra. Uma convulsão numa criança vai destruir redes neurais que a gente não faz nem ideia onde é que vai estar essa destruição. Então, esse é o perigo. Ou seja, nós estamos tomando um remédio que vai trazer outras complicações. É perigoso isso, né? Mas, às vezes, é necessário. O problema é que está sendo prescrito metilfenidato para todo mundo o tempo todo. Eu vejo demais isso. Aí está exagerado. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. E isso é um mal que está ocorrendo, segundo vários cientistas, médicos me falaram, é que isso está sendo comum em todas as faculdades de medicina do mundo todo, não é no Brasil só não. Essa insistência em prescrição de medicamentos, muitos medicamentos, em vez de se procurar processos alternativos para redução dos sintomas, para só começar a prescrição dos medicamentos se por acaso esses sintomas não reduzirem. Então, eu recomendo, pelo menos a todos os pais, etc., que nós precisamos fazer isso antes de dar os medicamentos. Gessiane pergunta como diferenciar o TDAH de outras dificuldades com sintomas semelhantes. Sim, as dificuldades com sintomas semelhantes, você vai ver, vai ter o TOD, transtorno de desafiador de oposição,
e vai ter o transtorno de conduta. Esses são os dois mais complicados, tá? Mas a diferença está que o TDAH é apenas inquietação, impulsividade e falta de atenção. Ou melhor, alguns é só falta de atenção, como eu falei, alguns só impulsividade e alguns têm os dois. É conjunto, né? Mas não tem sintomas, por exemplo, do transtorno desafiador de oposição, que nós falamos no outro programa, que ele rejeita ordens de qualquer adulto, ele não quer, ele rejeita uma porção de ele pode ser até vingativo, ele tem uma série de coisas mais sérias, mais fortes, em termos de que já vai entrando na área de comportamento, tá? Na área de comportamento e relacionamento com adultos, com os pais, com professores, etc. Então, já é o TOD, que é o transtorno opositivo desafiante, desafiador, o transtorno desafiador de oposição. Cada um dá um nome diferente, mas é o TOD, TOD. Tá? Então, olha só, mas o TDAH, para continuar a resposta Gessiane, se ele não tiver sendo tratado convenientemente, corretamente, como, por exemplo, com isso que eu falei, né? Além de atividades físicas e imposição de limite, ainda tem a parte da alimentação. É isso mesmo. A alimentação é importante. Oi, Franciane. Que ótimo você está aí. Então, a parte de alimentação também é importante no TDAH. Tá? E vocês podem ver que aquela obra que eu sempre recomendo de Cláudia Marcelino, que é Autismo, Esperança pela Nutrição, que já saiu a segunda edição aumentada, ela mostra as mesmas necessidades de mudança de alimentação, tanto para o autista como para o TDAH. Então, os dois transtornos, o TEA e o TDAH, precisam também de uma atenção especial na alimentação. A alimentação é muito importante. Por exemplo, a criança com TDAH, quando ela está se alimentando com glúten, caseína, lactose, ela fica praticamente impossível de se conter. Isso eu tenho visto na prática no meu colégio. Na prática, não estou falando teoria, não. Quando a gente tira tudo isso, ela fica tranquila, a gente pode trabalhar com ela. Quando ela consome uma coisa dessas, ela fica inquieta demais. Lógico que todo organismo, cada organismo, tem uma intolerância, uma alergia a um determinado tipo de coisa, mas normalmente glúten, caseína, etc., atinge a todos. João Lins, essa publicação sobre alimentação, como podemos adquirir? Sim, essa publicação, João Lins, é de Cláudia Marcelino, tá? Fantástica, ela é uma das maiores autoridades em nutrição relacionada ao autismo, ela tem um filho autista, ela faz palestras no Brasil inteiro. E o livro dela chama-se Autismo, Esperança pela Nutrição. Não está aqui para eu mostrar a capa. Eu não estou com ele aqui na minha sala, eu estou com ele no IUP. Eu estou em casa agora. Então, é fácil. Autismo, Esperança pela Nutrição, autora Cláudia Marcelino. Então, ela é fantástica. O estudo que ela fez sobre isso foi espetacular. E olha só como é que Cláudia fez esse estudo sobre o autismo e que entra também no TDAH. O filho dela foi diagnosticado autista e ela era doceira de doces infantis, de festas infantis. Então, ela fazia tudo que o filho não podia comer. Foi ao médico, o médico disse, seu filho tem um transtorno de espectro autista e daqui adiante ele vai ter que tomar risperidona e Rivotril a vida toda e não tem cura e não tem outra coisa a fazer. Eu disse, eu vou dar risperidona e Rivotril, eu vou dar esses dois medicamentos fortíssimos para ele. É assim o tratamento, é esse mesmo protocolo médico, é esse, e não tem o que fazer, não tem cura e não tem o que fazer. Você vai ter que, piorou, aumenta a dose, melhorou, diminui a dose. Ela não concordou e não deu. E foi estudar. Desse estudo que ela fez, foi para o exterior, fez vários cursos, fez a faculdade de nutrição, fez tudo batalhando para saber como eu posso reduzir os sintomas de meu filho sem dar essas drogas terríveis que estão aí. Aí o que ela fez? Ela realmente desenvolveu um trabalho maravilhoso que está à disposição de todos nós no livro Autismo, Esperança pela Nutrição. Gessiane, quando vier em Santa Amaro para o curso do autismo, traz o livro para eu fazer. Lógico, levarei sim. Eu tenho até uma data que eu já vou ir para Santa Amaro, certo, Gessiane? Aí eu vou levar o livro sim.
Tá? Vou levar os meus também, né? Que é importante os meus, que eu tenho que fazer propaganda dos meus, não só do de Cláudia Marcelino. Ah, sim, tem outro livro importante para vocês, João Lins, que é o seguinte: a maior autoridade também em autismo e transtorno e TDAH chama-se Dr. Aderbal Sabra. Aderbal Sabra, tá? Ele tem um livro dele também fantástico, que é Manual de Alergia Alimentar. Então é outro livro importantíssimo para a gente ter. Eu tenho esse livro, só que o meu está emprestado para Kervison, um amigo meu lá de Brumado, que está, garoto, que está desesperadamente empolgado nisso tudo, e lendo e aprendendo tudo isso. Tá? Então, esse é de Aderbal Sabra, Manual de Alergia Alimentar, e o outro é de Cláudia Marcelino, Autismo e Esperança pela Nutrição. Então, são duas obras fantásticas que mostram realmente muita coisa sobre o TDAH e sobre o transtorno do espectro autista. Agora, vamos continuar a história do TDAH. Então, o TDAH, se não tiver bem tratado, se ele não for bem tratado, se não for acompanhado corretamente, está em vários estudos que nós temos acompanhado, tá, tem mostrado que ele pode evoluir para o transtorno positivo desafiador, ou seja, o TOD, o TOD. Então, é muito perigoso nós deixarmos para lá uma criança com TDAH. Não, vamos fazer uma alimentação adequada, vamos verificar se tem intolerância alimentar, vamos modificar, fazer uma dieta para tirar tudo que excita mais ele, como, por exemplo, obviamente, não se pode dar todinho Nescau para uma criança dessa. É óbvio que não. Nenhum energético desse. Logicamente, não se pode dar nenhum refrigerante para uma criança dessa. Nem ela, nem o transtorno de espectro autista. Logicamente, refrigerante corta. Tá? Outra coisa, açúcar branco refinado, jogue fora, elimine. Tá doido? A criança só vai piorar com isso. Então, é muito importante nós tirarmos essas coisas todas. Refrigerante, energéticos, essas balinhas com glúten, tudo que tem glúten, elimina essa porcaria toda, elimina esses troços. Agora, não é eliminar simplesmente, vamos conversar com a nutricionista para verificar como está a alimentação, fazer uma alimentação adequada para a criança, para que ela tenha os nutrientes que precisa, para não emagrecer, para não perder a energia, e pronto, e vamos fazer essas coisas todas. Oi, Rubimar, Maiara e Amanda, boa noite para vocês. Então, vamos fazer isso tudo, porque é importante esse detalhe para que a gente recupere, diminua os sintomas desses filhos nossos e alunos que têm transtorno de espectro autista, TDAH, etc. Diversos transtornos e síndromes, diversos deles, a alimentação interfere. Porque, repare só, toda vez, nós somos aquilo que comemos, isso aí é claro. Tá? Nós somos o que comemos. Se nós somos aquilo que comemos, obviamente, seria interessante nós respeitarmos a nossa alimentação, é ou não é? Então, por que não fazer um controle balanceado dessa nossa alimentação para que a gente tenha uma saúde realmente seja saudável? Custa muito? Acho que não. Oi, Washington. Boa noite. Então, vamos tentar fazer uma alimentação adequada. E para nosso filho com TDAH, com transtorno de espectro autista, com qualquer síndrome, qualquer transtorno, é importante que a gente faça essa alimentação adequada, não é só para ele, para todos nós em casa. Por quê? É óbvio. Já pensou? Se está com o seu filho que não pode comer, tomar refrigerante, nenhum de nós deveria tomar refrigerante nunca. Nenhum de nós deveria consumir açúcar branco refinado nunca. Nenhum de nós deveria comer determinadas coisas, como coisas com agrotóxicos exagerados. A gente não sabe o que tem agrotóxico e o que não tem. Mas, pelo menos o que a gente já sabe, com o morango. Você vai comprar um morango hoje. Eu sei porque Irani, minha esposa, planta um morango aqui. Quando ela traz um morango que ela planta aqui, que eu vou comer, aí é que eu me lembro do gosto do morango. Porque o morango que a gente compra no supermercado, ele tem gosto de tudo, menos de morango.
Porque você está comendo todo o glifosato da Monsanto, tá? Que vem no Roundup, que foi colocado lá em campo. E nós estamos comendo ele. Então, nós estamos nos alimentando de glifosato. E olhe, não é brincadeira, é um veneno. Então, o que a gente puder tirar disso, que a gente já sabe que está com conservante, com essas coisas todas, a gente tira. E aí a gente faz uma boa alimentação, serve para nosso filho que tem um transtorno, uma síndrome, uma coisa dessa, serve para todos nós. E ele não vai se sentir prejudicado. Porque, obviamente, uma criança que tem que fazer uma dieta e os pais não fazem a mesma dieta, é uma violência, gente. Né? Ele está sofrendo uma violência. Pode ser uma violência simbólica, porque ele está apenas vendo as coisas, mas é uma violência. E isso para uma criança que já tem uma síndrome, que sofre violência simbólica desde o dia, da hora que nasceu, é complicado. Então nós temos que respeitar nossos filhos dessa maneira. E não vai fazer mal. Pô. Ah, que açúcar eu vou usar? Vou usar adoçante? Tá doido. Adoçante, nada pior ainda. Gessiane, um dos sintomas mais presentes que vem no TDAH é desatenção completa e em excesso. Que exercícios são úteis para ajudar uma criança assim? Primeiro, Gessiane, nós vamos falar tudo isso que nós estamos comentando. Vocês vão ver a alimentação da criança. Vamos ver atividade física. A alimentação e a atividade física são duas coisas primordiais. Você vê, a pessoa que está apática, que não está fazendo nenhuma atividade física e que não está se alimentando corretamente ou está comendo o que não presta, logicamente, vai cair o nível de atenção. Por exemplo, toda vez que eu vejo uma criança que está indo mal na escola, que não tem transtorno nenhum, não tem síndrome nenhuma, não tem nada, mas está indo mal na escola. Primeira coisa que eu faço é olhar a criança e ver se ela está anêmica. E volta e meia está. Aí você mexe no olho dela, está brancão aqui embaixo. Aí você pergunta à mãe, a mãe diz, não, ele come tudo, come legume, verdura, não sei o quê, ele come muito bem, e eu ainda dou essa vitamina para ele. Opa, tem algo errado aí. Olha só. Um caso que eu peguei, a criança realmente, a mãe deixava tudo para ele em casa para ele comer. E ele dizia, comia tudo. Quem estava forte, saudável e tudo, era o cachorro. Porque ele, na hora do almoço, passava tudo para o cachorro e só comia o que ele queria. Então, ele estava nele, que o cachorro fortíssimo. Só que quem assistia a aula não era o cachorro, era ele. Então, ele estava com desatenção, falta de interesse, queria estudar. O cachorro, doido para ir para a escola, mas a gente não matricula ainda. Nós não temos essa parte no IUP de matrícula de cachorro ainda. Pode ser que a gente venha ter um dia. Seria um cachorro super inteligente. Mas aí, esse é um caso, ou seja, ele deixou para o cachorro. Tá? Outro caso, que eu agora encontrei lá em Paraí, no Rio Grande do Sul, tá? E em alguns outros lugares eu estou encontrando frequentemente também, é que ele não está deixando para o cachorro, ele está comendo mesmo, ele está tomando vitamina mesmo, mas está anêmico. O que aconteceu? Simples. Quem está forte, bonito, saudável, são os bichos todos que estão na flora intestinal desse garoto. Ou seja, ele está infectado, sem dúvida. Então, toda a vitamina que está sendo consumida por essa criança, quem está gostando são os vermes todos, estão adorando lá. Que eles estão aumentando de tamanho, de porte, ficando saudáveis e tal, e comendo toda a vitamina que ia ser para a criança. Então, vamos fazer exame de fezes, fazer esse exame. Ainda tem até um detalhezinho interessante para a gente saber. Isso acontece muito com o autista, tá? Porque o transtorno de espectro autista, a flora intestinal dele tem muita facilidade de desenvolver todo tipo de infecção, de ser infectado por tudo que é tipo de bicho. Então é um problema sério. E uma coisa que eu recomendei até para os pais lá em Paraí, que é uma coisa para você ver se seu filho está realmente infectado ou não, antes mesmo de fazer o exame de fezes, João Lins, implica falta de oxigenação cerebral. Exatamente, olha só o problema, João Lins, que você colocou aí. Essa falta de oxigenação, já viu qual é o rolo que vai dar, né? Vai começar a deteriorar redes neurais que vão começar a trazer outros tipos de transtornos ou aumento dos sintomas relacionados àqueles transtornos. Exatamente o que você falou. Então, uma maneira de você saber se está infectado ou não, sabe aquela fitinha que tem para você verificar o pH
do aquário, no aquário, piscina, essa coisa toda, se você põe essa fitinha nas fezes do filho e se ele estiver infectado, o pH vai disparar. Aí você já sabe, infecção total. Então tem que fazer um trabalho de matar os bichos todos, eliminar os bichos todos, porque quem está comendo a vitamina que era para ser para o garoto é o bicho, são os bichos. Oxihemoglobina, exatamente isso. Fantástico, Washington Bacelar. Hoje nós estamos com uma colaboração danada, João Lins, Washington, todo mundo colaborando com essas informações. Ótimo, agradeço bastante a vocês. Então é isso, ou seja, nós temos que tomar se a gente tomar todo esse cuidado, a gente pode ter certeza que nós vamos reduzir os sintomas sem precisar a prescrição desses medicamentos perigosíssimos, cheios de efeito colateral. É importante dizer, não estou dizendo que esses medicamentos não devam ser dados, não devam ser prescritos. Nada disso. Estou dizendo que, se nós pudermos escapar de qualquer droga, melhor. Porque todas têm efeitos colaterais. Até o pessoal que fala comigo pedindo socorro sobre efeitos de algumas drogas ilícitas, né, que estava consumindo, etc., eu digo sempre, o grande problema é a grande diferença entre a droga que nós estamos falando aqui, que é Ritalina, Concerta, Risperidona, Rivotril, cloridrato, fluoxetina, Prozac, não sei o quê. E as outras, que são as ilícitas, né, crack, maconha, LSD, cocaína, etc., é que nas lícitas vem a bula. Então a gente, lendo a bula, sabe os efeitos colaterais. Nas ilícitas, não vem a bula. Então a gente não sabe os efeitos colaterais. Quem sabe, sabe. Mas não está escrito para a gente tomar cuidado. Então a diferença é essa. Mas, tanto uma como outra, podendo evitar, melhor. E até é gozado que outro dia eu estava fazendo um vídeo meu sobre aquele reflexões sobre o sentido da vida, né? E nesse vídeo eu estava tomando uma taça de vinho. Aí o pessoal que fica com raiva de mim quando eu falo sobre isso, eu não sei por que eu não falo mal de nada, nem de droga, dizendo, você fala mal da maconha, mas está tomando seu vinho. Eu digo, não estou falando mal de nada, absolutamente nada. Tá? Eu estou apenas ajudando quem está sentindo efeitos colaterais por ter usado essas drogas, que são medicamentos, mas que estão sendo usados de outra maneira e que precisam da minha ajuda. Sim, Washington, quiabo, beterraba, rúcula, muito ferro, exatamente. Tudo, agora tem que ver aquilo, Washington, que eu falei. Ou seja, todos vocês. Não adianta a gente dar o quiabo, a beterraba, a rúcula e todas as vitaminas se os bichos estiverem lá. Porque senão quem vai se adorar todos esses ferros e tudo são os vermes. Eles vão absorver tudo isso, como tem acontecido. A gente tem visto isso claramente. Diversos médicos têm me mostrado o resultado disso, né? E alguns desses médicos me disseram que no início eles não estavam entendendo por que estava dando as vitaminas e não estava dando efeito nenhum. De repente, que se tocou, porque ele não é da área de gastroenterologia, nem tudo que fazia, nem de imunologia, de mandar fazer o exame. Quando foi ver, estava lá. Tá? Fábio, o problema é que o autista é muito seletivo na alimentação. Sim, o seletivo na alimentação tem que ser trabalhado justamente, olha só, tem que ser trabalhado justamente com técnicas. Por exemplo, Cláudia Marcelino tem técnica no livro de receitas maravilhosas que faz com que o autista possa comer aquilo que ele gosta, quer dizer, com o gosto, com o sabor que ele gosta, que ele tolera, só que aquilo não é o que ele não pode comer. Ou seja, o que ele pode comer passa a ter o sabor que ele gosta. Então, isso no livro de Cláudia Marcelino é fantástico, tá? É espetacular. E outra coisa, isso eu vou falar para vocês depois, o resultado disso, que Irani descobriu que tem uma planta chamada... Irani, como é o nome da planta? Árvore milagrosa. Árvore milagrosa, né? Que quando você coloca a frutinha da árvore milagrosa na boca, o que você come depois muda o gosto para um gosto adocicado. Então, isso significa que pode ser que essa plantinha da árvore milagrosa
possa ajudar na alimentação dos autistas. Eu até falei ontem sobre isso, conversei com Cláudia Marcelina para perguntar se ela conhecia essa plantinha, essa frutinha, ela não conhece, e já avisei ela que eu vou fazer a experiência. Não conseguimos comprar ainda, então eu vou adquirir essa planta. Não sei se algum de vocês já ouviu falar disso, né? E nós vamos adquirir e vamos fazer a experimentação. Vamos experimentar com os nossos autistas, para ver o que vai dar. E, logicamente, eu digo o resultado para vocês. Agora, é o tal negócio, nós precisamos usar quem? Para que o autista, que é seletivo na alimentação, se alimente do que pode. Primeiro, há dois profissionais que são fundamentais para isso, que é o fonoaudiólogo e o terapeuta ocupacional. Esses dois, eles desenvolvem técnicas que acabam conseguindo fazer o autista se alimentar daquilo que ele pode e que ele deve. Mas é bom ter o livro de Cláudia Marcelino. O livro de Adeval Sabra também tem receitas espetaculares que mudam o sabor do alimento. Então, são livros interessantes. Tanto de Adeval Sabra, Manual de Alergia Alimentar, como o de Cláudia Marcelino, Autismo, Esperança pela Nutrição. Tá? E eu fico devendo isso, que a gente não conseguiu comprar ainda, a experiência que nós vamos fazer a partir de agora com essa frutinha que muda o sabor da comida para o sabor adocicado. Então, tem vários autistas comigo, vai ser fácil nós fazermos essa experimentação para verificar se ele realmente passa a gostar daquilo que ele não gosta de ter que comer. Né? Vai ser um achado isso, se isso for real assim, se acontecer isso. Vamos ver o que a gente consegue disso. Aí eu digo para vocês, assim que nós tivermos um resultado disso, tá? Então, esse é o detalhe. Falta um detalhe apenas na parte que nós começamos, que é o TDAH, que se for mal tratado, ou seja, se não tiver um tratamento, pode se transformar em TOD, transtorno desafiador de oposição. Então, o transtorno desafiador de oposição é esse, que a pessoa está sempre mal-humorada, nunca está satisfeita com coisa nenhuma, resiste a ordens, não quer... reage e às vezes é um pouco vingativo também. Né? Bom, esse TOD também tem que ser tratado. Ou seja, tem vários tipos de tratamento, como nós comentamos no programa passado, né? Sobre o TOD. Mas, e se esse TOD não for bem tratado, ele pode evoluir para o transtorno de conduta. Então, vejam só o perigo do TDAH. Se não houver um acompanhamento direito, pode evoluir. Há casos que a gente acredita que foi a evolução para o TOD. Do TOD, caso não tenha o tratamento correto, pode evoluir, e há casos também, para o transtorno de conduta. O transtorno de conduta é o pior de todos. Porque o transtorno de conduta é aquele que vai levar aquele adolescente a ser um infrator mesmo. Ou seja, ele vai evoluir ao ponto dele ser contrário a todas as normas, etc. E muitas vezes entram no crime mesmo, eles acabam tendo a tendência ao crime. Então é muito perigoso, tá? Porque o nosso cérebro é um cérebro todo programado. Então, se nós não assumimos o controle dessa programação, nós podemos permitir, oi Glaucia, podemos permitir que essa evolução do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade acabe levando a criança ao TOD e, em seguida, para o transtorno de conduta, o que é muito perigoso. Então, nós temos que tomar bastante cuidado, não pode largar assim, não. Tá? Agora, também, como eu falei, não é dar logo o medicamento. Medicamento, não. Uma coisa é tratar, outra coisa é dar medicamento. O tratamento dá trabalho quando a gente trata sem dar o medicamento. É por isso que muitos médicos me dizem, os pais ficam tão ansiosos, tão desesperadamente, querem uma solução para poder dormir, etc., aquela coisa toda. Eu sou obrigado a dar risperidona, Rivotril, essas coisas todas, porque eles insistem. Se eu não der, eles vão para outro médico para que seja dado essa receita. Ou seja, muita gente não tem a paciência de realmente mudar a alimentação, atividades físicas, etc., para que os sintomas sejam reduzidos aos poucos e não precise dar esses medicamentos que são perigosos. Né? Então, os médicos que realmente mais
acompanham isso são os nutrólogos. Eu sempre falo isso, o médico nutrólogo é fantástico para isso. Agora, muitos pais querem a Ritalina, o risperidona, querem Rivotril, e no caso do DH, querem a Ritalina. Né? Eu acho que é uma acomodação, às vezes é necessário. Há casos em que tem que ter o medicamento. Tá? Mas o ideal é, deu o medicamento emergencial, mas vamos reduzindo e vamos atacando todas as outras coisas que são causas do sintoma. Principalmente a alimentação. A alimentação é primordial. Não adianta você dar os medicamentos e não mudar a alimentação. Por quê? Você está curando a consequência, quer dizer, está camuflando a consequência. Olha só o efeito. Dá o medicamento e não tratar as causas, você está camuflando as consequências e você está mantendo as causas dos sintomas. Isso é perigosíssimo, isso é um problema. Tá? Ah, ótimo, Washington, você mandou o link da árvore milagrosa. Tá bom, então é interessante vocês acessem esse link que o Washington Bacelar acabou de enviar aí, que é o link sobre a árvore milagrosa. O nome também é Moringa, ou o site aqui é Moringa? Acho que é o site que é Moringa, né? De qualquer maneira, já tem o link aí com o Washington Bacelar, tá? Esse é o link. Vou criar endereço. Eu fui botar aqui, mas deu errado. Então, vejam o link aí no comentário de Washington sobre a árvore milagrosa. E, de qualquer maneira, eu vou fazer esse teste, tá? Victor Sorrentino, no benefício da planta moringa, o nome é moringa também. P-moringa. P-moringa, né? Então, esse é o nome da tal da árvore milagrosa, P-moringa. Pronto. Já vai ficar mais fácil da gente procurar aqui. Tá? P-moringa. Ótimo. Então, já pensou se isso daí der certo? Eu vou passar para a Cláudia Marcelino, para ela, então, passar nas palestras que ela dá sobre isso, e eu também nas palestras sobre autismo e TDAH. O autismo é mais... Quem tem seletividade, quem é seletivo na alimentação é mais o transtorno de espectro autista mesmo. Tá? Mas está aí. Então, quem quiser fazer a experiência também, aproveita o link que está aí, que o Washington Bacelar colocou, e vamos fazer a experiência e manter contato comigo, para a gente ver qual o resultado que cada um teve, tá? Eu ainda não comecei, porque eu não consegui achar ainda. Com esses nomes, talvez a gente ache com mais facilidade, né? Então, a recado está dado, ou seja, o TDAH tem que ser tratado com muito cuidado para não evoluir para transtorno desafiador de oposição e para que esse, por sua vez, não evolua para transtorno de conduta. Então, isso é muito importante, porque o transtorno de conduta é o crime, é a tendência ao crime. Perigosíssimo isso, tá? Então, visto isso, vamos ao polêmica que nós tivemos. Ah, não, temos que ir a uma pergunta importantíssima que teve aqui, que foi sobre aprendizagem, tá? Então, foi uma solicitação sobre como nós podemos desenvolver a aprendizagem das crianças desde cedo para que elas sejam mais inteligentes. Gente, ótimo isso. Eu acabei não anotando quem me perguntou isso. Se estiver assistindo, me diga. Tá? Mas a ideia é a seguinte: eu tenho falado muito em algumas palestras que eu dou, em alguns cursos que eu dou, sobre o desenvolvimento da inteligência da criança. Que nós vacilamos muito nisso, por comodismo, acomodação, etc. Aí a criança acaba não tendo demanda para desenvolver as redes neurais de uma maneira que poderia desenvolver bem melhor, e com isso ela atingir um nível de inteligência maior do que o que ela tem. O que significa isso? Significa que desde que a criança nasceu, nós temos que estimular todos os seus elementos sensores. Tá? O Washington mandou mais um nome ali, a moringá ou acácia branca, a árvore milagrosa. Já tem nome aí fantástico para a gente procurar. Então, o que acontece? Nós precisamos estimular todos os elementos sensores da criança desde o momento que ela nasceu.
Aí vocês vão lembrar agora das crianças com microcefalia, que todo mundo estava falando sobre o processo da estimulação precoce. Também, lógico, as crianças com microcefalia precisam realmente da estimulação precoce. Mas toda criança precisa ser estimulada em todos os elementos sensores. Por quê? Quando você estimula os elementos sensores da criança, você está estimulando toda a inteligência dela, todas as suas redes neurais. Então, como é que a gente pode fazer para atender essa pergunta que veio essa semana sobre o que eu posso fazer para o meu filho ser mais inteligente, para meus alunos serem mais inteligentes? Vamos começar da creche, ou melhor, vamos começar do berçário. Vamos começar do berçário. Se a criança está em casa e não está no berçário, tá? Ela só vê o adulto quando chega perto dela. Então, o que acontece? Ela vê aquele troço enorme, aquela sombra enorme chegar perto dela, tentando descobrir o que é aquilo e tal. O desenvolvimento dela é normal, como qualquer bebê. Tá? Quando ela está no berçário, está lá no bercinho, ela também só vê esse adulto. A menos que a gente pegue esses bebês, mesmo antes deles já estarem engatinhando, no processo de início de engateamento, tá? Coloca tudo no tatame e deixa eles engatinharem. Obviamente, esse processo é um processo que tem que ter muito cuidado. Por quê? O bebê vai engatinhar mais cedo, porque ele vai ficar curioso em ver aquele cara, aquele troço ali que parece igual a ele. Tá? Você está estimulando ele, a curiosidade para descobrir o outro. Então, essa curiosidade para descobrir o outro já começa a desenvolver mais rapidamente todas as suas redes neurais de alteridade, que vão desenvolver a identidade. Tá? Então, essas redes neurais da alteridade só se desenvolvem quando ele vê um outro semelhante a ele. Quando ele vê aquele troço enorme, aquela sombra de um adulto, não é tão fácil assim. Mas quando ele vê o outro e ele começa a engatinhar em direção àquele outro, a alteridade é imediata. Essa alteridade vai desenvolver a identidade dele com mais facilidade. Lógico que tem que ter alguém perto para ele não machucar o outro, porque ele vai começar a engatinhar, vai chegar perto e pode meter o dedo no olho do outro. Então tem que ter alguém olhando. O tempo todo tem que ter alguém monitorando. Né? Alguém experiente nisso. Né? Mas essa experimentação vai fazer com que essa criança, muito mais rapidamente que qualquer outra, comece a desenvolver a sua inteligência e a sua inteligência interpessoal e intrapessoal. As duas. Bom, esse é o quê? Permitir que a criança se autoestimule, porque ela está começando a verificar que tem comando motor e consegue engatinhar para se aproximar do outro, tocar no outro e começar a sentir que é uma pessoa igual a ela. Ela começa a se identificar quando ela encosta no outro. Encostou a mão no outro, olhou o outro. Olhando ou encostando, já vai começar a desenvolver todas as redes neurais muito mais rapidamente se ela tivesse lá dentro de um berço. É lógico, né? Então, começa por aí. Exatamente, é exatamente isso, Rocha, que eu falei. Então, o que acontece? Se a gente, lógico que muitos pais, muitas mães, vocês vão perceber isso, não vão concordar comigo. Vão dizer que eu estou maluco. Como é que eu vou deixar meu filho em casa, no bercinho dela, e botar uma babá para tomar conta? Gente, tudo bem. Cada um tem a sua ideia. Deixar o filho em casa, num berço, com a babá tomando conta, lógico que ele vai ser inteligente. Ele vai desenvolver inteligência normalmente, como qualquer criança. Mas o outro vai desenvolver mais rápido. Tá? Isso não tem nem dúvida. Então, nós precisamos permitir que a criança tenha um desenvolvimento mais assim. Nós precisamos de mais inteligência no mundo. Tá? Nós temos que eliminar essa falta de inteligência que nós estamos vendo, inclusive, em todas as universidades. Nós estamos vendo gente completamente bloqueada no raciocínio, sem conseguir raciocinar, sem conseguir entender o que o outro fala, sem conseguir entender o que lê. Gente, nós estamos com uma burrice total, disseminada. Então, vamos trabalhar para que os próximos sejam, pelo menos, mais inteligentes. Tenham capacidade de entendimento, assim como aqui a gente falou aquela história da criatividade toda, né? Então, vamos trabalhar isso. Então, o primeiro passo é esse, o berçário, tá?
a criança, então, sendo colocada para ter contato com as outras crianças. Pronto. E no próprio berço, tem gente que põe aquele troço pendurado, né? Aquelas coisas cheias de cores, formas, etc. Aquilo é ótimo, porque aquilo estimula som, é, é, formas, um monte de coisa, né? Que fica balançando ali. Aqueles móveis em cima do berço. Então aquilo também é ótimo. Só tem um detalhe. Aqui, todo estímulo que a gente põe, nós temos que tomar cuidado para não ser permanente. Então eu vejo um móvel colocado em cima do berço que fica lá eternamente. Não! Nós temos que tomar cuidado porque o desenvolvimento das redes neurais não pode ter estresse no meio. Se nós deixamos o móvel o tempo todo no berço da criança, vai estressar as redes que estão desenvolvendo. Então põe o móvel, mas tire. De tarde põe de novo o móvel, mas tire. Então põe o móvel durante alguns momentos, tá? Mas tire sempre, para não haver o estresse. Tá? E o resto são os estímulos de todos os elementos sensores. O móvel tem várias coisas, né? Mas por exemplo, a massagem, a tal Chantala, né, na criança. Poxa, a Chantala é fantástico. Você fazer a massagem da criança em no todo o corpo da criança, está estimulando o cérebro todo. Ô, Rosineia, breve estarei aí em Juazeiro também, tá? Brevemente estarei aí. Então, a ideia é essa, ou seja, nós temos que criar inteligência e vamos estimular. Então, fazer estímulos continuados. Então, para aumentar a inteligência, é estimulação continuada. Então, vamos fazer isso no bebê, vamos fazer isso na creche, vamos fazer na educação infantil, o tempo todo estimulação continuada. Bom, aí a criança começa a andar. Quando a criança começa a andar, tem um outro estímulo que é fantástico que a gente pode fazer. Fantástico. Que é o quê? A estimulação do equilíbrio. O equilíbrio, ele é processado por uma área do cérebro que fica aqui atrás, que é o cerebelo, tá? Que é independente. Independente não, é interdependente, mas ele tem a sua função. Ele está ligado ao restante do córtex cerebral, mas ele tem a sua função independente. A sua função principal é o equilíbrio. Então, a partir do momento que a criança começa a andar, se nós começarmos a estimular o equilíbrio dele com exercícios, brincadeiras, jogos, passatempos, diversões, o cerebelo vai se desenvolver de uma forma maravilhosa. Só que o cerebelo, ao desenvolver de uma forma maravilhosa as suas redes neurais, não desenvolve só o cerebelo. Ele automaticamente provoca, estimula o desenvolvimento das outras redes neurais que estão no restante do córtex cerebral. Então, os exercícios de equilíbrio estimulam todas as outras redes neurais. E há casos de crianças com alguns transtornos que esses transtornos reduzem bastante as suas consequências, os seus sintomas, exatamente por quando começou a fazer os exercícios de equilíbrio. Então, o equilíbrio que no desenvolvimento da criança deve ser feito logo assim que ela começa a andar, isso pode continuar sendo feito a vida toda, entrando pelo ensino médio adentro. Porque o que interessa é nós estarmos, até para o adulto, até para o idoso. Quanto mais nós estimularmos o equilíbrio, melhor. Tá? João Lins, desenvolvimento da inteligência bebê, Canguru, Sling, João e Maria. Não conheço. É um acessório simples que desenvolve uma complexidade quase mágica. O nome do acessório é Sling. Não conheço o Sling. Vou procurar saber. Se alguém está interessado nesse desenvolvimento da inteligência da criança, verifiquem esse método, Canguru Sling, João e Maria, que o João Lins acabou de colocar aí, para que a gente tenha mais sucesso ainda, tá? Então, a ideia é essa, vamos testar isso também. Então, o desenvolvimento do equilíbrio é espetacular, em todas as idades, né? Em todas as idades. Nós estamos falando de criança, inteligência, mas vamos passar para o idoso, por exemplo, mesma coisa. O Washington colocou lá, pedagogia ao pé da letra, com estimulação precoce, sinais, alerta, benefícios para desenvolvimento. Ótimo, excelente. E esse é mais, deve ser justamente por causa dos microcéfalos, né, Washington? Deve ter sido publicado para isso, mas serve para todo mundo, serve para todo o desenvolvimento, tá? E para o microcéfalo a gente vai ter que estar em cima mesmo, com tudo isso, com muita seriedade.
Aliás, eu acho que a gente tem que ser seriedade no equilíbrio para todas as crianças. Então, está aí o processo inicial para o desenvolvimento da inteligência da criança. É estímulo, o tempo todo estímulo, com o cuidado de não haver o estresse. E outra coisa importante que eu anotei para não esquecer, coordenação motora, lógico. Então, o equilíbrio e a coordenação motora. Então, se a criança, nesse processo inicial, ela só está brincando, se equilibrando, experimentando sua musculatura, seu comando motor, subindo em algum lugar, descendo, pegando coisas, etc., e está treinando coordenação motora o tempo todo, ela vai ter uma inteligência maravilhosa, muito bem desenvolvida, não vai ter essas dificuldades que nós estamos vendo nos universitários de hoje. Uma dificuldade enorme de entendimento. Tá? Você fala uma coisa, eles estão fechados em bloqueios mentais terríveis. E aí é facilmente manipulável. Um adolescente, um jovem com bloqueios mentais de raciocínio são facilmente manipuláveis. É só chegar alguém cantando, né, palavras de ordem, refrãos, etc., que eles vão continuar cantando palavras de ordem, refrãos, etc., e vão bloquear qualquer tipo de diálogo. Eles não entendem diálogo, não conseguem entender frase de ninguém. Então nós temos que mudar isso, mudar urgentemente isso, para que os próximos sejam mais inteligentes e com melhor raciocínio, capacidade de intervenção positiva na sociedade, né? Capacidade de entendimento realmente do que é o certo e o que é errado, essas coisas todas que a gente sabe que precisamos desenvolver, né? Bastante mesmo. Então é isso, ou seja, com esses detalhes, equilíbrio, estimulação total, coordenação motora, pode ter certeza que nós estaremos desenvolvendo a inteligência maravilhosamente bem dessas crianças. Tá? Bom, agora, rapidamente, vamos falar sobre a polêmica que tem acontecido sobre a metodologia IUP, e que são duas perguntas que me fizeram bastante durante essa semana, e que eu fiz até uma live rápida sobre isso, mas para a gente explicar aqui. Um foi sobre por que nós não informamos as notas aos alunos lá no IUP. Até a pergunta não foi essa. A pergunta foi, no IUP tem nota ou não tem nota? Que disseram que lá no IUP não tem nota. Como é que é, senhor, não ter nota? Gente, lógico que não é não tem nota, porque se não tivesse nota eu estaria assassinado. Porque pais, professores, todo mundo está acostumado, foram criados num ambiente de nota. Só se pensa em nota. Ninguém pensa em assunto a ser aprendido, só nota. Isso em todos os níveis, né? E por isso que nós somos o pior país do mundo em aprendizagem. Porque ninguém pensa em aprender e sim em se livrar do assunto da unidade ou do capítulo anterior. Então, o que nós fazemos lá no IUP? Nós fazemos o seguinte: os alunos são avaliados constantemente. Tá? Durante as aulas todas, eles são avaliados o tempo todo. Todas as avaliações têm aquele número, tanto por cento de acerto, tanto por cento de erro. A diferença na avaliação, na hora de avaliar cada coisa, é que eu sempre recomendo aos professores: o que nos interessa não é o percentual de acertos. O que nos interessa é o percentual de erros. E o que nos interessa não é nem o percentual, é por que estão havendo aqueles erros. Então, uma pessoa que tirou quase 10, mas não tirou 10, me interessa o erro dela, e não apenas os acertos que ela teve. Ela está ótima assim, mas o que me interessa é por que ela errou aquilo. Então, aquele erro me interessa para que nós possamos, então, verificar se está havendo alguma dificuldade ou para recuperar o assunto não aprendido. Então, com isso, se eu corrijo a prova e coloco a nota ali e entrego ao aluno, o aluno vai jogar fora a prova e vai anotar apenas a nota dele. A prova ele joga fora. Ele não vai querer saber o que ele errou. Ele vai querer saber daquela nota dele, para quê? Para na próxima prova ele tirar uma nota para compensar a nota baixa que ele teve anterior. Ele jamais vai se preocupar com o assunto não entendido. Por isso que não é passado nota para ele. Então ele não tem a nota, ele tem a prova. E com a seguinte recomendação: o assunto que você
as questões que você errou, você vai levar para casa, você vai corrigir, você vai resolver de novo, e se tiver alguma dúvida, vai trazer para mim. Então você vai trazer de duas formas. Primeiro, não se preocupe porque eu dei um branco, mas eu já entendi aquele assunto. Ou, eu não entendi esse assunto, me explique de novo. Então, todos os alunos, ao fazerem qualquer teste, qualquer prova, qualquer exercício, tudo que eles erraram, eles vão fazer em casa, resolver em casa, e vão trazer para o professor, para que o professor, então, dê a nova explicação, ou ele prove que entendeu. Pronto, está feito. Então, ele não sabe a nota dele, ele vai continuar fazendo isso até o final do ano. Então, isso. Agora, enquanto ao percentual inicial de acertos que ele teve, é passado para um mapa que vai para a coordenação. Então, na coordenação, você tem um mapa. Então, todos os alunos tiraram médias, notas, médias, etc., acima do mínimo da escola, é colocado imediatamente lá. Então, o cara tirou 8, 9, 10, etc., está colocado lá. Tá? Os alunos que tiraram abaixo do mínimo da escola, tá, não é colocado lá. Por quê? Porque ele vai recuperar o assunto perdido. Então, se ele vai recuperar o assunto perdido, obviamente, a média dele vai chegar ao mínimo exigido pela escola. Porque o que nos interessa, que é ele aprender, ele aprende, ele vai recuperar tudo aquilo que ele errou. Vai aprender e bom. Lógico que sempre há um ou outro aluno que não vai querer recuperar o assunto perdido. Nesse caso, e no meu caso no IUP, por exemplo, foi 5%. 5% dos alunos realmente, na primeira e segunda unidade, demonstraram que não estavam querendo recuperar o assunto perdido. Então, 5% é muito fácil. Você chama os pais, junta o pai, os filhos juntos, etc., e vamos ver o que você quer. Vamos chegar à conclusão, porque seu filho não quer recuperar assunto perdido, ele quer repetir o ano, ou ele não quer estudar alguma coisa. Algo está acontecendo de errado. Então, essa conversa é com um número ínfimo de pais, desde que os alunos estejam sendo estimulados a esse processo. Tá? Então, fica bem mais fácil. Então, a nota existe? A nota existe. Eles têm mais nota que muitas escolas, tem 300 notas lá. Só que as notas estão com a coordenação e não é passado para os alunos. Outra vantagem de não passar nota para os alunos é que, quando chega na quarta unidade letiva, para os colégios que têm 4 unidades, né? Alguns agora, a maioria, está passando para 3. Se ele alcançou já o número de pontos de média suficiente para passar de ano, ele desiste de estudar o assunto da última unidade letiva. É ou não é? Então, porque ele já tem ponto, olha só, ele só pensa em ponto, em nota, ele não pensa em assunto. Então, o assunto da quarta unidade, da última unidade, vai ser perdido, e ele vai precisar depois. Com esse sistema, como ele não sabe em momento nenhum a nota que ele está, continua sendo exigido a ele, até o final do ano, ele aprender os assuntos todos. Então, ele acaba o ano letivo se preocupando em aprender assunto, e não em alcançar uma média X para passar de ano. Com isso, fica muito mais fácil. Ok? Então, essa é a polêmica. Existe nota sim, só que não é passado para o aluno para que ele aprenda, em vez de focar em nota e não em aprendizagem. Isso é fato. Tá? E a outra coisa, para que isso possa acontecer, nenhuma prova pode ser com data marcada. Por que não pode ser com data marcada? Porque toda vez... O que acontece quando a gente marca uma prova? Se você marca o dia de uma prova, aquele aluno que estuda corretamente para aprender o tempo todo vai tirar uma nota boa. Aquele aluno que não estuda nunca e que só decora na véspera da prova também pode tirar uma nota boa. Pode tirar até mais do que o aluno que estuda. O aluno que estudou o tempo todo, a nota que ele tirou, digamos que ele não tirou 10, tirou 8. Mas demonstrou que aquele 8, ele aprendeu. O outro pode ter tirado 10, mas não aprendeu nada. Ele decorou. Então, uma prova com data marcada não mostra nada para o professor. Porque os alunos se igualam. Tanto que está aprendendo como que não está aprendendo. Aí o que vai saber? Você nunca vai identificar as dificuldades dos alunos. Se você quer identificar. Se você quer apenas excluir, também não vai identificar quem você quer excluir. No nosso caso, nós queremos identificar a dificuldade. Então, prova com data marcada não mostra nada. Só faz uma coisa, faz o professor ficar contente, achando que todos os seus alunos estão aprendendo,
faz o aluno ficar contente, achando que está aprendendo e não aprendeu, faz os pais ficarem contentes, achando que seu filho está aprendendo e não aprendeu. A prova que mostra a aprendizagem é a prova de surpresa. Só essa mostra. Porque só se dá bem numa prova de surpresa quem está estudando de forma correta. Quem decora para a prova não teve oportunidade de decorar na prova surpresa, então vai mostrar que não sabe. Isso é muito importante, esse detalhe. Esses são 2 detalhes, João Reis, da nossa metodologia, que eu estou falando porque houve muita pergunta sobre isso. Mas tem muito mais coisas na nossa metodologia que eu vou falar aos pouquinhos. Né? Hoje a gente não vai estender mais, porque já passamos 7 minutos do nosso programa, e é importante também para a nossa saúde, para que tudo funcione bem, que a gente durma cedo. Então, quanto mais cedo dormir, melhor. Então, com isso, a gente está encerrando aqui. Vou deixar os outros assuntos para os próximos programas. Para a próxima quarta-feira, às 9 da noite. Tá? E eu agradeço, então, a presença e a participação efetiva, né, de todos vocês, porque hoje foi realmente brilhante a participação de vocês, foi ótimo, muita colaboração. Então, já dá para a gente entrar nesses links que vocês mandaram para que a gente possa discutir. E eu vou, como eu falei para vocês, procurar a árvore, como o Washington Bacelar mandou aquele link da planta, né? E também desse e-mail do Sling, tá? Da criança, né? Do desenvolvimento. Aí vamos ver, e eu vou dar notícias para vocês, então, sobre a experimentação que nós vamos fazer com a árvore milagrosa, ok? Então, gente, um forte abraço para todos vocês. Até a próxima quarta-feira. Tá? Forte abraço e até lá.